Nesta semana, pelo menos 13 estados americanos processaram o TikTok por prejudicar os jovens. As ações judiciais acusam a plataforma de promover o vício e falhar na moderação de conteúdo para menores de 16 anos. Ao longo dos últimos anos, diversas pesquisas têm indicado o impacto do uso exagerado das plataformas, da internet, na formação desses jovens. Além do excesso de uso, outro ponto de destaque é a atuação dos influencers mirins, que são crianças que têm milhares de seguidores em redes sociais e são expostas muitas vezes desde que são pequenininhas, desde que nascem e nem sabem que estão sendo expostas ainda. Isso poderia caracterizar um trabalho infantil? Quais os impactos negativos e positivos desse excesso de exposição na internet? Como equilibrar tudo isso? Vou ter que começar com você de volta. E são tantos os aspectos que a gente pode levantar nessa discussão da chegada efetiva da tecnologia, tanto dentro da educação como também às margens da formação de crianças e adolescentes. Eu vou deixar para tratar dessa questão de trabalho infantil aqui com a nossa doutora, já. Mas o quanto as tecnologias, de uma forma geral, têm ajudado na promoção desse desenvolvimento, o quanto elas têm atrapalhado, vale a pena tê-las, ainda que em algum momento elas vão atrapalhar esse desenvolvimento? O que você diria? É uma boa pergunta. Na verdade, a tecnologia ela foi tratada há algum tempo como uma panaceia que resolveria todos os problemas da educação. Então, bastava conectar as escolas, levar computadores, queríamos resolver os problemas da alfabetização e da aprendizagem das crianças. Por outro lado, hoje ela é demonizada como perda de capacidades cognitivas. Tem um neurocientista francês, só para não falar o nome dele errado, Michel Desmourget, ele fez uma pesquisa em 2020 que mostrou que nós estamos com a primeira geração com redução de QI na nossa história de evolução da humanidade. Isso se deve ao uso excessivo de telas nessa parte da primeira infância. No processo educacional, Lívia, há de se convir que a tecnologia não dá mais para tirar do nosso dia a dia. Possível. Inteligência artificial chegando aí com força total, os recursos tecnológicos permitem melhorar a nossa qualidade de vida, mas a gente tem que qualificar a adoção dentro da escola. E, a nosso ver, nos estudos que eu tenho visto a esse respeito, a tecnologia nas mãos do professor impulsiona a prática pedagógica adequada. Então, é o uso qualificado das telas no ambiente escolar. Então, por exemplo, você pode ter a implantação das metodologias ativas, e aqui falando para a nossa audiência, metodologias ativas é esse professor transformar o aluno em protagonista do processo de aprendizagem. E nisso a tecnologia ajuda. O ensino de STEAM, que são as ciências, as matemáticas dentro da sala de aula. Então, a adoção ela deve ser qualificada. Ela não deve ser indiscriminada. Então, o uso excessivo do TikTok, de ferramentas de vídeo, que as crianças estão altamente expostas, eles realmente afetam a nossa criatividade. Porque essa criança, quando ela faz uma leitura, ela é obrigada a pensar e imaginar aquela realidade que ela está lendo. Quando ela vê um vídeo, simplesmente, de alguém que interpretou a leitura e transformou num vídeo, ela não tem mais o seu desenvolvimento criativo tão forte quanto antes. Então, nós temos que voltar a esse processo de desenvolvimento, adotando de forma qualificada dentro da sala de aula e empoderando o professor para o uso da tecnologia em prol da aprendizagem das nossas crianças. E aí a gente entra numa outra discussão que eu vou tocar para você, sim, mas eu vou passar para a mesa antes, outros pontos, que é o quanto as nossas escolas e os nossos professores estão preparados para incorporar de forma positiva a tecnologia no ensino. Vai pensando, Américo. É debate. Vai pensando. Em termos de, antes de políticas públicas, deixa eu tocar aqui com a Fernanda. Fernanda, eu não sei como a gente enquadraria essas famílias, esses pais, mães, pais, cuidadores, que veem esse nicho, né, de explorar essa superexposição dos filhos, porque aquilo está dando seguidores nas redes sociais. Eu não estou criticando, não, só porque muitas dessas páginas, não vou dizer muitas, mas pelo menos algumas dessas páginas, tem um conteúdo até construtivo e educativo. Mas olhando na perspectiva da superexposição dessas crianças, o que falar sobre isso? Eu acho que essa situação se encaixa basicamente como se fosse um artista. É porque, como isso vem mudando, a gente ainda está se habituando, né? Pelo menos eu aqui nos meus 41. Mas eu vejo meus filhos acessando, por exemplo, vídeos no YouTube de crianças que ficam produzindo conteúdo, né? Não no TikTok, mas no YouTube. É muito comum. Então,
seria mais ou menos equivalente à criança que é artista, criança que participa de novela, criança que é quase que uma licença poética, para que essa criança, ela exerce um trabalho remunerado, não deixa de ser um trabalho infantil, mas que é bem aceito, que é pacificado. Então, a gente vê produção artística, vídeo, apresentadora de televisão, mirim. Então, aí a questão da superexposição e da exploração financeira é sempre delicada. Então, varia muito da educação, do que o pai e a mãe fez, mas geralmente não é qualificado e não é enquadrado como esse trabalho infantil. Honestamente, eu vejo a situação pior do lado dos telespectadores do que desses artistas, porque esses... o número é muito menor, né? Eu acho que o dano é muito maior para milhões, acredito, de crianças que ficam lá muito vidrados, e aí aquela questão do algoritmo, dos vídeos curtos, daquela cor, como que chama, eu acho que a responsabilidade é muito maior de uma regulação, sabe? Do Estado regular, como que vai ser essas questões de barco da internet, essas regulações mesmo. Já tem exigências, né, para que essas páginas existam. E das próprias plataformas, né? Então, como que as plataformas estão lucrando com essas crianças? Aí eu acho que tem um impacto maior, né? Então, quantas crianças estão ganhando muito dinheiro fazendo isso? Não tenho ideia, mas quanto a plataforma, você falou do TikTok, Sim. Quanto que o TikTok ganha com acessos? Então, se você pegar o Instagram, tem lá a norma que você não pode ter uma página com menos, sei lá, deve ser 12 anos, 13? 12, 13. E aí, qual que é o controle que eles fazem disso? Nenhum. Quantas crianças muito menores têm páginas? E aí, quais são os danos que isso causa? Aí tem um monte de estudo que eu não trouxe aqui, porque a gente acabou... Mas tem muito estudo de como isso influencia, então, a autoestima das meninas, como que é o bullying cibernético, como que então, o celular na escola, então você já está lá no grupo, o que antes era muito local, publicou uma foto, então... Se nós, adultos, já temos muitas vezes dificuldades de lidar com esse excesso de cobrança social por meio das redes sociais, o que dirá uma criança que está em formação ainda? É ainda mais complexa essa questão. E aí, Felipe, eu trouxe aqui nessa abertura desse debate agora, nesse momento, esses estados americanos que estão se juntando para processar o TikTok, porque especialistas acreditam que há, sim, danos à saúde mental dessas crianças por essa superexposição a essas telas, esse consumo exagerado dessas múltiplas telas. E há comprovação de que isso realmente acontece? Há comprovação. Então, é um assunto muito quente, porque rede social e tecnologia está virando quase a maior parte do nosso dia a dia para fazer trabalho, para educar, para se entreter. Para pagar do adulto, tudo. Para tudo. A gente é dependente da tecnologia, a tecnologia evoluiu muito nos últimos anos e vai continuar evoluindo. Não sei para onde, né? O céu é o limite. Que evolua, pelo menos. Está evoluindo, tomara que seja para o bem. É assim, só para defender o ator infantil de novela, que são muito poucos que são profissionais, tem uma série um círculo de proteção ali de jurídico, psicólogo, professor que vai ensinar na escola, na casa dela, já que ela não vai para a escola. Tudo isso a gente imagina, pelo menos, que os atores mirins profissionais recebam das grandes emissoras, dos grandes estúdios aí. Diferente da criança que ganha um celular, porque hoje em dia todo mundo consegue ter acesso a um celular, ela começa a se expor a esses atores mirins, começa a querer ser um ator mirim e ela vai consumindo mais desse conteúdo. O que gera nisso? Muita exposição das crianças à tela ou à rede social. Nós temos inúmeras comprovações científicas de que as crianças que estão expostas à tela, elas evoluem mal. Bullying, cyberbullying, que é uma coisa que a gente não vê tanto já que nós somos adultos, mas as crianças veem isso todo dia. Dismorfismo corporal. Então, a criança
que é mais insegura, tem menor autoestima, fica lá só vendo coisas de beleza, coisas de gasto, coisas de luxo, dismorfismo corporal, problemas com ansiedade. Essa criança que fica vendo só pessoas sendo bem-sucedidas, só passando no melhor vestibular, passando nas melhores escolas, tendo os melhores... Tudo isso. Isso vai gerando ansiedade. Essas crianças, elas têm celular do lado da cama. Vai dormir, meu filho. Eles vão dormir com o celular lá. Eles não vão dormir. Eles ficam horas embaixo do cobertor, fazendo alguma coisa no celular, interagindo na rede social, consumindo conteúdo. E isso dá muito mais, cada vez mais, dá mais poder para as empresas de tecnologia. Vão ficar cada vez mais fortes. Elas sabem como vender o conteúdo para essa população. Eu acho que esse processo de alguns estados americanos contra uma empresa só, eu acho que ele tem a sua validade, já que o TikTok ele é extremamente aberto, né? Mas assim, a família e o estado, eles têm que conversar que também nós estamos dando muita tela para as crianças. E muito cedo, né? E muito cedo. Então, assim, nós temos recomendações científicas de quando e quanto dar de tela para as crianças. E todo mundo e todo mundo quebra. Eu tenho certeza, entre os meus amigos, em casa, todo mundo isso daí não consegue respeitar, porque a tela está em todos os lugares, está lá no GPS do carro, está lá no seu celular, para você falar com... Né, tudo. Mas assim, crianças menores de 1 ano não podem ver tela. Se você vê uma criancinha que está lá no colo da mãe, com um celular na mão, vendo um videozinho bonitinho ou educativo, não era para estar acontecendo. Crianças de 1 a 2 anos, 1 hora por dia de tela, só conteúdos supervisionados, só conteúdos recreativos e evitar ao máximo. Crianças de 3 a 4 anos podem ter 1 hora de tela por dia. E a gente conta televisão, conta celular, conta tablet, essas coisas. É muito fácil estourar isso. Então, as médias dos Estados Unidos hoje de exposição de tela de crianças de 0 a 8 anos são no mínimo 3 horas. Sendo que a maior parte é em rede social, a maior parte sofrendo influência boa ou ruim, né, dessas grandes empresas de tecnologia. E esse nosso hábito de observar a rede social, viver na rede social, né, viver online, a nossa vida hoje ela é online, ela só vai aumentar, né? Cada dia mais. A gente passa mais tempo na rede social para interagir, para trabalhar, para ver quem está trabalhando bem, né? Tudo isso. E é uma tendência da nossa sociedade que está difícil. A gente só vê... Eu concordo plenamente, falando aqui por mim, que para fazer o programa, a gente tinha chegado aqui e não havia um computador. E aí, nós não começamos o programa enquanto não arrumamos um computador para que eu pudesse ter aqui acesso às informações necessárias para conduzir o debate, que estão na internet, essas múltiplas fontes. Informações ruins, fake news, mas informações verdadeiras, verídicas e construtivas também. E daí é uma outra questão que dá para a gente trazer para cá, Nicole, que há uma intenção, acho que a palavra é essa nesse momento, há uma intenção do governo, isso está sendo discutido com a sociedade civil, com educadores, de apresentar um projeto de lei para o Congresso Nacional para restringir o uso de celulares durante as aulas, nas salas de aula. Porque há essa comprovação de que há um prejuízo para o desenvolvimento mental e até físico. Acadêmico. Quanto maior a exposição à tela e à rede social, pior é o desempenho acadêmico. Tem essa questão também do desenvolvimento acadêmico e educativo, que é também prejudicado. Seria uma iniciativa bem-vinda? Como modular isso? Eu posso fazer Você pode fazer o que você quiser. Uma fugida. Já que eu não estou aqui no papel nem de mãe, nem de falar da minha experiência pessoal, e falar um pouco da política de defesa e direito das crianças, eu quero falar que esse tema é bem delicado quando a gente pensa nos vários grupos de crianças a terem seus direitos defendidos. Então, eu queria, sim, algo que eu deveria ter feito no início, que é, além de agradecer a minha participação, eu queria fazer minha autodescrição, porque nós temos um grupo de crianças com deficiência especialmente visual, e que dependem da autodescrição
para saber quem está falando. Então, eu quero dizer que eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos na altura do ombro, eu estou com um vestido verde, eu estou na faixa dos 50 a mais, que eu já vi que é um jeito delicado de não falar exatamente. Eu estou com a tela do programa, linha de frente, estou numa mesa triangular, na verdade, com um homem, 2 mulheres e um homem na ponta. E eu quero, assim, dar boas-vindas àquelas crianças, ou pai das crianças com deficiência, e que essas, sim, elas dependem muito da tecnologia e de um celular para acessar os livros hoje em Libras, para acessar audiodescrição de vários programas. Então, assim, para esse público, as crianças com deficiência, especialmente as deficiência visual, o uso de um celular ou um tablet, o que seja, é algo fundamental. Por outro lado, a gente tem as crianças que estão sofrendo medidas socioeducativas, né, de restrição de liberdade. As medidas socioeducativas estão na nossa política e existem, infelizmente, um grupo muito grande de crianças e adolescentes que estão privadas de liberdade ou em abrigamentos e que essas não têm acesso ao celular, não é nem porque não têm o acesso financeiro, mas elas não podem acessar, elas estão proibidas de acessar. E a gente também tem aquelas crianças, né, o que a gente chama, hoje em dia a gente tem comitês de orfandade, são aquelas crianças que ficaram órfãs, né, na Covid, e o governo do estado montou, junto com a Lesp, um comitê para olhar essas crianças que não tem nem pai e mãe para que possa dar uma orientação e nem a escola conseguem ir. E, por fim, eu quero falar das crianças refugiadas que estão dessas casas de passagem e que o celular, às vezes, é a única forma delas conseguirem se comunicar com o povo brasileiro. Porque, principalmente as crianças que vêm, né, do Afeganistão ou que vieram de culturas muito diferentes, o celular é a forma de você conseguir se comunicar. Então, eu tomei a liberdade de fazer um pouco essa digressão, assim, aumentar um pouco. Porque é isso, quando a gente fala da criança e adolescente, a gente fala da criança que está na escola particular tem um perfil, a escola pública é outro perfil, as crianças que estão em medidas socioeducativas é outro perfil, as crianças com deficiência têm uma outra necessidade. Então, é bem para enaltecer que discussões como essas são muito importantes. Por exceções à regra. Exatamente, porque você não consegue taxar. Vamos por exemplo, você mencionou o projeto de lei. Importante, importante. Mas será que quem está lá, assim, no Congresso, está pensando nessas várias camadas, dessas várias possibilidades, nesses vários direitos dessas crianças que são diferentes? Temos as crianças atípicas, né? Então, assim, são tantas crianças e adolescentes que a gente tem que pensar nos direitos que elas têm garantido pela Constituição, que eu acho que a gente não consegue dar uma resposta única. Para algumas que eu acabei de mencionar, o celular é a única forma de comunicação. Outras são proibidas de ter celular porque elas estão proibidas do gozo dos seus direitos básicos. E outras realmente usam indiscriminadamente, ganham dinheiro com isso, os pais ganham muito dinheiro e você fala, meu Deus, são influências já dessa idade. E se a gente pegar quantas cirurgias hoje de nariz e de estética para meninas, então assim, como lidar com essa discussão, tendo todas esse público, né? A gente está falando só de crianças e adolescentes, mas são públicos muito diversos. E a política de assistência social, a sociedade, as organizações sem fins lucrativos, os políticos, aqueles que a gente acabou de votar, aqueles que a gente vai votar, que olhar que tem para isso, né? Da menina, desculpa só falar, a menina adolescente que não vai para a escola porque ela não tem um absorvente. Então, assim, quem olha para todo esse público? Sim. Ou é todo mundo ou a gente está falhando em alguma coisa, né? Só para discutir mais um ponto, em que a tecnologia realmente ela veio para ajudar muita coisa, resolver muitos problemas que a gente não tinha antes. Então, a Nicole citou grandes exemplos que a tecnologia, o celular na mão, está conectando pessoas que antes não conseguiam se comunicar. Mas assim, a França, China, Itália, Austrália, Grécia, Japão, todos eles, aposto, têm um índice melhor no PISA lá de desempenho acadêmico.
esses estados proibiram celular na escola. Fora da escola, faz o que você quiser, né? Se essa criança refugiada vai na escola e precisa, eu acho que talvez ela seja a exceção. Mas a regra de pegar e falar assim, olha, você não vai ficar usando o celular na mesa, na carteira lá, enquanto o professor estiver dando aula. Isso traz efeito. E a gente vê que o excesso é ruim, a gente tem essa comprovação. E a gente sabe que já tem países que estão vetando o celular na escola e estão tendo um desempenho. Então, assim, tem que ter essa discussão, sim, de direitos e liberdades individuais, né? Mas também a criança, ela não sabe o que é bom para ela, né? Tanto que ela é uma criança, ela não é um adulto maduro e experiente. E a gente que precisa direcionar como ajudá-las.